Olá! Bem-vindos à nona parte do livro Coração de Tinta. Inscreva-se no canal para mais vídeos como esse toda semana. 53. As frases certas. O terrível era isso, que das profundezas daquele lodo parecessem ecoar vozes e gritos, que a poeira amorfa se movimentasse e pecasse, que o que estava morto e não possuía corpo usurpasse a forma da vida. Robert L. Stevenson. O médico e o monstro. Fenoglio escrevia sem cessar, mas as folhas embaixo do colchão não eram mais numerosas. Ele as pegava a toda hora, riscava e sublinhava, rasgava uma e punha outra no lugar. Não, não, não! Maggie o ouvia resmungar. Ainda não é isso. Não. Em algumas horas estará escuro, ela disse afinal preocupada. E se você ainda não tiver terminado? Eu terminei, ele disse irritado. Já terminei dezenas de vezes, mas não estou satisfeito. Ele abaixou a voz num sussurro antes de prosseguir. É que há tantas perguntas. E se depois de matar Capricórnio, Sombra vier para cima de você, de mim ou dos prisioneiros? E será que matar Capricórnio é de fato a única solução? O que acontecerá com seus homens depois? O que eu faço com eles? O que você faz? Sombra tem que matar todos eles, sussurrou Meg de volta. Senão, como poderemos voltar para casa ou salvar minha mãe? Fenoglio não gostou dessa resposta. Céus, que menina mais sem coração você é! Matar todos! Você viu como alguns deles são jovens? Ele sacudiu a cabeça. Não, afinal de contas não sou um assassino de massas, sou um escritor. Ainda vai me ocorrer uma solução sem derramamento de sangue. E então Fenoglio recomeçou a escrever, e a riscar, e a escrever de novo, enquanto lá fora o sol declinava cada vez mais, até que seus raios enfeitaram o cimo das colinas com uma cerca de ouro. Sempre que se aproximavam passos do corredor, Fenoglio escondia o que escrevera debaixo do colchão. Mas ninguém foi conferir o que o velho rabiscava incansavelmente nas folhas em branco. Afinal, Basta estava na cripta. As sentinelas, que montavam guarda entediadas diante da porta, receberam muitas visitas naquela tarde. Ao que tudo indicava, os homens das outras bases de Capricórnio também estavam na aldeia para execução. Meg encostou o ouvido na porta para ouvir a conversa. Eles riam muito, e suas vozes soavam alvoroçadas. Todos estavam alegres e ansiosos pelo que os esperava. Nenhum deles parecia sentir pena de Basta. Ao contrário, a morte do antigo favorito de Capricórnio naquela noite parecia aumentar ainda mais sua excitação. Naturalmente, eles também falaram sobre Meg. Eles a chamavam de pequena bruxa, bonequinha mágica, e nem todos pareciam convencidos de sua capacidade. Sobre o carrasco de Basta, Meg não conseguiu saber nada além do que o próprio Fenoglio lhe contara, e do que ficara em sua memória do trecho do livro que a Gralha a fizera ler. Não era muito, mas ela ouvia o medo nas vozes diante da porta, o terror respeitoso que dominava a todos quando ouviam mencionar aquele nome indizível. Nem todos conheciam Sombra, só os que, como Capricórnio, provinham do livro, e também Fenoglio, é claro. Mas aparentemente todos já tinham ouvido falar dele. E pintavam com as mais negras tintas o modo como ele se lançaria para cima dos prisioneiros, sobre como ele matava as suas vítimas. Parecia haver opiniões distintas, mas as hipóteses que Meg escutava foram ficando mais terríveis conforme a noite se aproximava, até que ela não aguentou mais ouvir, sentou-se à janela e tapou os ouvidos. Eram 6 horas. O sino da torre da igreja deu a primeira badalada, quando de repente Fenoglio largou o lápis e contemplou satisfeito o que havia posto no papel. Consegui, ele sussurrou. Sim, aqui está. Vai dar certo. Agora não tem erro. Cheio de impaciência, ele fez um sinal para Meg e lhe passou a folha. Leia, ele sussurrou com um olhar nervoso na direção da porta. Lá fora, Nariz Chato estava se gabando de como eles haviam envenenado as provisões de azeitonas de um camponês. É só isso? Meg examinou incrédula a folha escrita. Sim, claro. Você verá mais do que isso não é necessário. É preciso que sejam as frases certas. Leia de uma vez. Meg obedeceu. Os homens lá fora riam e ela custou a se concentrar nas palavras de Fenoglio, mas finalmente conseguiu. No entanto, mal havia terminado a primeira frase, de repente fez-se o silêncio lá fora, e a voz da Gralha ecoou pelo corredor. Mas o que é isso? O chá das 5? Fenoglio pegou rapidamente a preciosa folha e a enfiou debaixo do colchão. Ele acabara de ajeitar o lençol quando a Gralha abriu a porta bruscamente.
O seu jantar, ela disse para Meg e pôs um prato fumegante em cima da mesa. E para mim? Perguntou um Fenoglio em tom bastante jovial. O colchão havia escorregado um pouco para o lado quando ele escondera o papel, e ele se encostou na cama para que Mortola não visse, mas felizmente ela não tinha olhos para ele. Meg tinha certeza de que a gralha o considerava um mentiroso e nada mais, e de que ela provavelmente se aborrecia por Capricórnio não ser da mesma opinião. Coma tudo, ela ordenou a Meg, e depois vista-se. Suas roupas são horríveis e, além disso, estão duras de sujeira. Ela fez um sinal para a criada que viera atrás dela. Era uma garota bem jovem, quando muito 4 ou 5 anos mais velha do que Meg. Os boatos sobre os supostos poderes mágicos de Meg, pelo jeito, também haviam chegado até ela. Em seu braço estava pendurado um vestido branco como a neve, e ela evitou olhar para Meg quando passou por ela para pendurá-lo no armário. Não quero esse vestido, Meg reclamou. Quero vestir isso aqui. Ela pegou o pullover de mou da cama, mas Mortola o arrancou de suas mãos. Que absurdo! Você quer que Capricórnio pense que a enfiamos dentro de um saco? Ele escolheu esse vestido e você vai usá-lo. Ou você mesma faz isso, ou nós a enfiaremos dentro dele. Assim que escurecer, virei buscá-la. Lave-se e penteie os cabelos. Você está parecendo um gato sem dono. A criada voltou de mansinho com uma expressão tão preocupada que se temesse se queimar caso encostasse em Meg. A gralha a empurrou para fora impaciente e foi atrás dela. Tranque a porta, ela disse rudemente para Nariz Chato, e mande os seus amigos embora. Você tem que vigiar. Nariz Chato se arrastou até a porta com ar entediado. Antes que a fechasse, Meg pôde ver a careta que ele fez pelas costas da gralha. Ela foi até o armário e passou a mão no tecido branco do vestido. Branco, ela murmurou. Não gosto de roupas brancas. A morte tem cães brancos. Mo me contou uma história sobre ela. Fenoglio se pôs atrás de Meg. Oh, sim, os cães brancos de olhos vermelhos da morte. Os fantasmas também são brancos, e os deuses antigos saciavam sua sede de sangue apenas com animais mais brancos, como se achassem a inocência mais saborosa. Mas, não, ele acrescentou rapidamente quando viu o olhar assustado de Meg. Acredite, Capricórnio com certeza não pensou em nada disso quando mandou o vestido para você. Como é que ele ia conhecer essas histórias? Branco também é a cor do começo e do fim. E nós dois, você e eu, vamos dar um jeito para que seja o fim de Capricórnio e não o nosso. Delicadamente, ele puxou Meg até a mesa e sentou-a na cadeira. O cheiro de carne assada penetrava em seu nariz. Que carne é essa? Ela perguntou. Parece vitela. Por quê? Meg empurrou o prato. Não estou com fome, ela murmurou. Fenoglio olhou para ela cheio de compaixão. Sabe, Meg, ele disse, acho que a próxima história que escreverei será sobre você, como você salvou a nós todos, apenas com a sua voz. Com certeza seria muito emocionante. Mas também acabará bem? Meg olhou para a janela. Apenas mais uma, no máximo 2 horas, e já estaria escuro. E se Mo também viesse para a festa? E se ele tentasse libertá-la mais uma vez? Ele não sabia o que ela e Fenoglio planejavam. E se atirassem nele de novo? E se tivessem acertado na noite anterior? Meg pôs os braços na mesa e escondeu o rosto neles. Ela sentiu Fenoglio passar a mão em seus cabelos. Tudo vai ficar bem, Meg, ele sussurrou. Acredite, minhas histórias sempre terminam bem. Quando eu quero. As mangas do vestido são muito estreitas, ela sussurrou. Como vou tirar a folha de dentro sem que a gralha perceba? Eu vou distraí-la. Pode contar com isso. E os outros? Todos vão ver quando eu tirar a folha. Que nada. Você vai conseguir. Fenoglio segurou o queixo dela. Tudo vai dar certo, Meg. Ele disse mais uma vez enquanto enxugava uma lágrima do rosto da menina com o indicador. Você não estará sozinha, mesmo que na hora talvez pense que está. Eu estou aqui, e Dedo Empoeirado está em algum lugar lá fora. Acredite, eu o conheço como a mim mesmo. Ele virá, mesmo que seja apenas para ver o livro, e talvez consegui-lo de volta. E depois o seu pai também estará por perto, e aquele garoto, que olhou tão apaixonado para você naquela praça em frente ao monumento, quando encontrei Dedo Empoeirado. Pare com isso! Meg deu uma cotovelada na barriga de Fenoglio, mas acabou rindo. As lágrimas deixavam tudo embaçado. A mesa, suas mãos, o rosto enrugado de Fenoglio. Ela tinha a impressão de que nas últimas semanas havia gasto todas as lágrimas da sua vida. Por quê? Ele é um rapaz bonito.
Eu não hesitaria em interceder em favor dele junto ao seu pai. Eu mandei parar. Só se você comer alguma coisa. Fenoglio empurrou o prato de volta para ela. E essa amiga de vocês? Como é mesmo que ela se chama? Elinor. Meg pôs uma azeitona na boca e mordeu até sentir o caroço entre os dentes. Isso mesmo. Talvez ela já esteja lá fora, junto com seu pai. Meu Deus, pensando bem, estamos quase em maioria. Por pouco, Meg não engoliu o caroço da azeitona. Fenoglio sorriu satisfeito consigo mesmo. Sempre que conseguia fazê-la rir, Mo erguia as sobrancelhas e fazia uma cara séria e espantada, como se nem com toda sua boa vontade pudesse imaginar do que ela estava rindo. Meg via tão nitidamente seu rosto que quase estendeu a mão para tocá-lo. Logo você verá seu pai novamente, sussurrou Fenoglio, e então vai contar a ele que encontrou sua mãe totalmente por acaso e, de quebra, a salvou de Capricórnio. Isso já é alguma coisa, não? Meg fez apenas que sim. O vestido pinicava no pescoço e nos braços. Não parecia um vestido de criança, mas sim de uma mulher adulta, e ficava muito grande em Meg. Quando deu alguns passos, ela pisou na barra. As mangas eram estreitas, mas a folha de papel, fina como uma pata de libélula, entrou facilmente. Meg ensaiou algumas vezes, enfiar para dentro, puxar para fora. Finalmente, ela deixou a folha dentro da manga. Fazia um barulhinho quando ela mexia as mãos ou erguia o braço. A lua pairava pálida sobre a torre da igreja e a noite vestia sua luz como um véu diante do rosto quando a gralha voltou para buscar Meg. Você não se penteou, ela observou irritada. Dessa vez havia uma outra criada com ela, uma mulher atarracada com um rosto vermelho e mãos vermelhas que não demonstrou o menor temor perante os poderes de Meg. Ela passou o pente nos cabelos da menina com tão pouco cuidado que quase a fez gritar. Sapatos! Disse a gralha quando viu os pés nus de Meg saindo para fora da barra do vestido. Será que ninguém pensou nos sapatos? Ela podia muito bem usar esses aí. A criada apontou para os tênis puídos de Meg. O vestido é longo, ninguém vai ver. Além disso, as bruxas não andam sempre descalças? A gralha lançou-lhe um olhar que fez sua voz murchar nos lábios. Exatamente! Exclamou Fenoglio, que observava o tempo todo com um olhar zombeteiro como as duas mulheres se arranjavam com Meg. É verdade. Elas sempre andam descalças. Também devo trocar de roupa para a ocasião solene? O que se deve usar numa execução? Suponho que me sentarei bem ao lado de Capricórnio, não é? A gralha espichou o queixo. Ele era pequeno e suave como se fosse de um outro rosto mais delicado. Pode ficar como está. Prisioneiros não precisam trocar de roupa, ela disse enquanto punha uma fivela de pérolas nos cabelos de Meg. O sarcasmo escorria de sua voz feito veneno. Prisioneiro? O que significa isso? Fenoglio arrastou a cadeira. Sim, prisioneiro. O que mais seria? A gralha deu um passo para trás e avaliou Meg com o olhar. Acho que assim está bom. Estranho. Com os cabelos soltos ela me lembra alguém. Meg abaixou a cabeça depressa e antes que a gralha pudesse refletir mais a fundo sobre o que percebera, Fenoglio desviou a atenção dela para si. Não sou um prisioneiro comum, minha senhora. Vamos deixar isso claro mais uma vez. Ele estrilou. Sem mim, nada disso aqui existiria, inclusive a sua desagradável pessoa. A gralha mediu com um último olhar de desprezo e pegou Meg pelo braço. Por sorte, não por aquele sobre cuja manga estavam escondidas as preciosas palavras de Fenoglio. O guarda virá buscá-lo quando chegar a hora, ela disse enquanto puxava Meg para a porta. Pense no que seu pai lhe disse, exclamou Fenoglio quando Meg já estava no corredor. As palavras só ganham vida quando você as saboreia na língua. A gralha deu um empurrão nas costas de Meg. Vamos de uma vez, ela disse e fechou a porta atrás de si. 54. Fogo. Mas, de repente, Bagheera deu um salto. Não, já sei. Corra depressa para o vale lá embaixo, para as cabanas dos homens, e pegue um pouco da flor vermelha que eles cultivam lá. Assim, quando chegar a hora, você terá um amigo mais poderoso do que eu ou Balu, ou qualquer um da alcateia que goste de você. Pegue a flor vermelha. Com a flor vermelha, Bagheera referia-se ao fogo, só que na selva ninguém o chamava pelo nome, pois todos o temiam como a morte. Rudyard Kipling, O Livro da Selva. Eles partiram quando o crepúsculo se estendeu sobre as colinas. Gwyn ficou no acampamento. Depois do que acontecera em sua última incursão noturna à aldeia de Capricórnio, o próprio Farid concordou que era melhor assim.
Língua Encantada deixou que ele fosse na frente. Não sabia sobre o medo que o garoto sentia de espíritos e outras figuras noturnas. Farid conseguira esconder bem isso dele, muito melhor do que de Dedo Empoeirado. Língua Encantada também não zombava de seu medo do escuro, como fazia Dedo Empoeirado, e, estranhamente, isso tornava o medo menor, fazia-o encolher, como só acontecia na luz do dia. Quando Farid começou a descer a encosta íngreme, com passos cautelosos e ao mesmo tempo firmes, ele ouviu sussurrar os espíritos nas árvores e nos arbustos como na outra noite. Mas agora eles não se aproximaram, como se de repente fossem eles que o temessem e ele pudesse comandá-los, como o Dedo Empoeirado fazia com fogo. O fogo. Eles haviam decidido ateá-lo diretamente na casa de Capricórnio. Assim, as chamas não alcançariam a colina tão depressa e ameaçariam o que Capricórnio mais prezava, sua câmara do tesouro. Dessa vez, a aldeia não estava silenciosa e deserta como nas noites anteriores. Havia um zunido no ar, como se de um vespeiro. Só no estacionamento patrulhavam 4 sentinelas armadas, e ao redor do alambrado que cercava o campo de futebol vazio havia uma série de automóveis estacionados. Seus faróis acesos mergulhavam o campo numa luz ofuscante. O asfalto parecia uma toalha clara que alguém havia estendido na escuridão. Então é ali que o espetáculo vai acontecer, sussurrou Língua Encantada quando eles se aproximavam das casas. Pobre Meg. No meio da praça, haviam montado uma espécie de tablado, em frente ao qual havia uma jaula, talvez para o monstro que a filha de Língua Encantada deveria trazer do livro, ou então para os prisioneiros. Na margem esquerda do campo, de costas para a cerca de arame e para a aldeia, havia alguns bancos compridos de madeira, nos quais já estavam sentados alguns sacos pretos, como corvos empoleirados que haviam encontrado um lugarzinho quente e iluminado para passar a noite. De início, eles pensaram em entrar na aldeia pelo estacionamento. No meio de tanta gente de fora, não seriam notados tão depressa, mas acabaram se decidindo por um caminho mais longo e mais escuro. Farid foi na frente de novo, usando cada tronco de árvore como cobertura, sempre se mantendo acima das casas, até que chegaram à parte da aldeia que não era habitada e parecia ter sido pisoteada por um gigante. Mesmo ali, naquela noite patrulhavam mais guardas do que de costume. Várias vezes eles precisaram se esquivar na sombra de um portão, se agachar atrás de um muro ou pular uma janela, e prendendo a respiração, esperar que o guarda passasse. Felizmente havia muitos cantos escuros na aldeia de Capricórnio, e os guardas se arrastavam entediados pelas vielas, como fazem os homens que têm certeza de que nenhum perigo os ameaça. Farid estava com a mochila de Dedo Empoeirado, com tudo o que era necessário para acender um fogo rápido e eficaz. Língua Encantada carregava a lenha que eles haviam recolhido para o caso de as chamas não encontrarem alimento suficiente entre as pedras. Além disso, havia ali também um estoque de gasolina de Capricórnio. Farid ainda sentia aquele cheiro no nariz, na noite em que havia estado preso. Os tonéis eram vigiados de vez em quando, mas talvez nem fossem necessários. Era uma noite sem vento. As chamas queimariam tranquilas e constantes. Farid lembrou-se da advertência de Dedo Empoeirado. Nunca faça fogo quando está ventando. O vento, de repente, mete as mãos dentro dele e ele vai se esquecer de você. Então o vento vai começar a soprar e atiçar o fogo até ele pular em cima de você e arrancar a pele dos seus ossos com lambidas. Mas naquela noite o vento estava dormindo e o ar imóvel enchia as vielas como água morna num balde. Eles esperavam encontrar a praça diante da casa de Capricórnio vazia, mas quando espreitaram de uma das vielas, viram meia dúzia de casacos pretos na frente da igreja. O que eles ainda estão fazendo aqui? Sussurrou Farid enquanto Língua Encantado puxava para a sombra diante de uma porta. A festa já vai começar. 2 criadas saíram da casa de Capricórnio, cada qual com uma pilha de pratos. Elas os levaram para a igreja. Tudo indicava que mais tarde o sucesso da execução seria comemorado ali. Na hora em que as criadas passaram pelos homens, eles assobiaram. Uma das mulheres quase deixou cair a louça quando um deles tentou erguer sua saia com o cano da espingarda. Era o mesmo homem que reconhecera a Língua Encantada na última noite, lá na aldeia. Farid pôs a mão na testa que ainda sangrava e o amaldiçoou com as piores pragas que conhecia. Desejou que ele contraísse a peste bubônica, uma sarna, porque justamente ele estava ali. Mas mesmo se conseguissem passar por ele sem serem reconhecidos, como iriam atear fogo com os outros perambulando por ali? Calma, sussurrou Língua Encantada. Eles já estão indo embora. Agora precisamos descobrir se Meg não está mesmo na casa.
Farid assentiu e olhou para o grande edifício. Atrás de 2 janelas ainda havia luz, mas isso não devia significar nada. Vou até a praça lá embaixo e vejo se ela já está lá, ele disse no ouvido de Língua Encantada. Talvez eles já tivessem tirado o dedo empoeirado da igreja. Talvez ele estivesse na jaula e Farid poderia sussurrar-lhe que havia trazido seu melhor amigo, o fogo, para salvá-lo. Apesar das lâmpadas claras, a noite preenchia muitos cantos entre as casas com as suas sombras. Farid já ia partir dali quando a porta da casa de Capricórnio se abriu. A velha saiu de dentro. A velha que tinha cara de abutre. Ela puxava a filha de Língua Encantada que ia atrás. Farid quase não a reconheceu no longo vestido branco. Atrás das duas, o homem que havia atirado nele saiu pela porta com a espingarda na mão. Ele olhou para os lados e então tirou um molho de chaves do bolso, trancou a porta e chamou um dos homens que estavam na frente da igreja com um sinal. O que tudo indicava, ele ordenou-lhe que vigiasse a casa. Uma sentinela, portanto, ficaria ali enquanto os outros iriam para a festa. Farid sentiu como Língua Encantada ao seu lado retesava todos os músculos como se fosse sair correndo atrás da filha, que estava quase tão pálida quanto o vestido. Farid agarrou seu braço para adverti-lo, mas Língua Encantada parecia ter se esquecido dele. Um único descuido e ele sairia da sombra que os protegia. Não! Preocupado, Farid puxou-o de volta da melhor forma que conseguiu. Afinal de contas, ele mal chegava à altura dos seus ombros. Felizmente, os homens de Capricórnio não estavam olhando na direção deles. Seus olhos acompanhavam a velha, que atravessava a praça depressa, fazendo a garota tropeçar algumas vezes na barra do vestido. Ela está pálida, sussurrou Língua Encantada. Céus, você viu o medo que está sentindo? Talvez olhe para cá. Talvez possamos lhe fazer um sinal de alguma maneira. Não! Farid ainda segurava firme com as 2 mãos. Temos que fazer fogo. Só isso pode ajudá-la. Por favor, Língua Encantada. Eles podem ver você. Não me chame o tempo inteiro de Língua Encantada. Isso me dá nos nervos. A velha sumiu com Meg entre as casas. Nariz Chato ia atrás delas, lerdo como um urso no qual alguém vestira um terno preto. E então, finalmente, os outros também se foram. Rindo, eles desapareceram nas ruas, alegres e ansiosos com o que a noite lhes reservava. Morte, temperada com medo, e a chegada de um novo horror à aldeia maldita. Apenas o vigia da casa de Capricórnio ainda estava lá. Emburrado, ele seguiu os outros com o olhar, pisou num maço de cigarro vazio e bateu com os punhos na parede. Só ele perderia a diversão. A sentinela lá em cima, na torre da igreja, pelo menos poderia assistir a tudo de longe. Eles já contavam com a presença de um casaco preto diante da casa. Farid explicara à Língua Encantada qual seria a melhor maneira de se livrar dele, e Língua Encantada concordara integralmente com o plano. Quando silenciaram os passos dos homens de Capricórnio e só se ouvia o burburinho do estacionamento ao longe, eles saíram da sombra como se acabassem de chegar pela viela e foram andando lado a lado em direção ao guarda. Esse olhou para os 2 desconfiado, afastou-se da parede onde estava encostado e sacou a espingarda que estava em seu ombro. Aquela espingarda era uma visão inquietante. Involuntariamente, Farid passou a mão na testa, mas pelo menos o vigia não era um dos homens que poderia reconhecê-lo de imediato. Nem o Perna de Pau, nem Basta, nem outro dos sanguinários cães particulares de Capricórnio. Ei, você precisa nos ajudar, exclamou Língua Encantada sem dar atenção à espingarda. Os idiotas se esqueceram da poltrona de Capricórnio. Temos que levá-la para baixo. O guarda continuou com a espingarda apontada. Ah, é? Mas essa agora, aquele trambolho é de moer o esqueleto de tão pesado. De onde vocês são? Ele olhou para o rosto de Língua Encantada como se tentasse se lembrar se já ouvira alguma vez. A Farid ele não deu nenhuma atenção. Vocês são do norte? Ouvi falar que lá vocês têm diversão à beça. Temos mesmo. Língua Encantada chegou tão perto do guarda que ele deu um passo para trás. Agora venha. Você sabe que Capricórnio não gosta nem um pouco de esperar. O guarda sentiu ainda mais emburrado. Está bem, ele resmungou enquanto olhava para a igreja. Não faz nenhum sentido montar guarda aqui. O que eles estão achando? Que o cuspidor de fogo vai entrar aqui para roubar o ouro? Ele sempre foi um covarde e já deu no pé há muito tempo. Língua Encantada bateu com a coronha da espingarda em sua cabeça enquanto ele ainda olhava para a igreja e arrastou-o para trás da casa de Capricórnio, onde a noite estava escura como breu. Você ouviu o que ele disse? Farid enrolou uma corda nas pernas do homem inconsciente. Amarrar coisas era algo que ele fazia melhor do que Língua Encantada. Dedo Empoeirado fugiu. O guarda só podia estar falando dele.
Disse que ele deu no pé. Sim, eu ouvi, e estou tão contente quanto você, mas a minha filha ainda está aqui. Língua Encantada pôs a mochila em seus braços e olhou ao redor. A praça continuava silenciosa e abandonada, como se não houvesse outras pessoas além deles na aldeia de Capricórnio. Da sentinela na torre da igreja não se ouvia nada. Provavelmente, naquela noite, ela também estava olhando para o campo de futebol iluminado. Farid tirou 2 tochas e a garrafa com querosene da mochila de Dedo Empoeirado. Dedo Empoeirado, o cuspidor de fogo, conseguiu escapar, ele pensou. Ele escapou. O menino quase riu alto. Língua Encantada correu de volta para a casa de Capricórnio, espiou em algumas janelas e finalmente arrombou uma delas. Depois tirou o casaco e o pressionou contra o vidro para abafar o ruído. Do estacionamento subiu o som da música e de risadas. Os fósforos! Não estou achando! Farid remexeu em vão nas coisas de Dedo Empoeirado até que Língua Encantada tirou a mochila da sua mão. Me dê aqui, ele sussurrou. Prepare as tochas. Farid obedeceu. Cuidadosamente embebeu o algodão com o líquido de odor acre. Dedo Empoeirado voltará para buscar Gwyn, ele pensou, e então me levará com ele. De uma das ruas vinham vozes de homens. Por alguns instantes terríveis pareceu que se aproximavam, mas então elas sumiram novamente, engolidas pela música que vinha do estacionamento e enchia a noite como um perfume ruim. Língua Encantada ainda procurava os fósforos. Droga! Ele xingou baixinho e tirou a mão da mochila. Seu polegar estava sujo de cocô de Marta. Ele o limpou no muro mais próximo, pôs a mão mais uma vez na mochila e jogou uma caixa de fósforos para Farid. Então ele tirou mais uma coisa, o pequeno livro que Dedo Empoeirado guardava num bolso interno que Farid havia folheado várias vezes. Havia fotos coladas, recorte de figuras de fadas, de bruxas, duendes, ninfas e árvores antiquíssimas. Língua Encantada olhava para elas enquanto Farid embebia a segunda tocha. Então ele viu a foto da criada de Capricórnio que tentara ajudar Dedo Empoeirado e que deveria morrer naquela noite por causa disso. Será que ela também fugira? Língua Encantada olhava para a foto como se não houvesse mais nada no mundo. O que foi? Farid encostou o fósforo na tocha encharcada. A chama lambeu o ar, faminta e sibilante. Como era bonita! Farid molhou os dedos com a língua e passou a mão por ela. Aqui, tome! Ele estendeu a tocha para a Língua Encantada. Era melhor que ele a jogasse pela janela, afinal, ele era mais alto, mas Língua Encantada estava olhando para a foto, totalmente absorto. Essa é a mulher que ajudou o Dedo Empoeirado, disse Farid. Aqui eles prenderam também. Acho que ele está apaixonado por ela. Aqui. Mais uma vez ele estendeu a tocha flamejante para a Língua Encantada. O que você está esperando? Língua Encantada olhou para ele como se tivesse acordado de um sonho. Sei. Apaixonado, ele murmurou enquanto pegava a tocha de sua mão. Então, ele pôs a foto no bolso da camisa, olhou mais uma vez para a praça vazia e jogou a tocha dentro da casa de Capricórnio pela vidraça quebrada. Erga-me, quero ver como queima. Língua Encantada entendeu seu desejo. O aposento parecia uma espécie de escritório. Farid viu papel, uma escrivaninha, uma foto de Capricórnio na parede. Alguém ali parecia saber escrever, apesar de tudo. A tocha ardeu no chão entre as folhas escritas, lambeu, crepidando alegremente, a mesa servida com abundância. Subiu e então saltou mais longe, da mesa, para as cortinas adiante da janela. Ávida, ela devorou o tecido escuro. Todo o quarto se encheu de vermelho e amarelo. A fumaça saiu pelo vidro quebrado e mordeu os olhos de Farid. Tenho que ir. Língua Encantada o pôs de volta bruscamente no chão. A música se calara. De repente, o silêncio era fantasmagórico. Língua Encantada começou a correr em direção à viela que conduzia ao estacionamento. Farid seguiu com o olhar. Ele ainda tinha mais uma tarefa. Esperou até que as chamas saíssem pela janela e então começou a gritar. Fogo! Fogo na casa de Capricórnio! Sua voz ecoou na praça vazia. Com o coração aos pulos, ele correu pela esquina da grande casa e olhou para a torre da igreja. A sentinela se pusera de pé num salto. Farid acendeu a segunda tocha e lançou-a diante do portal da igreja. Um cheiro de fumaça se espalhou pelo ar. O guarda parou um instante, estupefato, virou-se e então finalmente começou a tocar o sino. E Farid saiu correndo atrás de Língua Encantada. 55. Traição, tagarelice e estupidez. E então ele disse, eu vou morrer, não há dúvida. Não há nenhum meio de sair dessa estreita prisão.
A História de Ali Babá e os 40 Ladrões. Elinor achou que estava de fato se comportando corajosamente. Embora ainda não soubesse direito o que aconteceria com ela, se a sua sobrinha sabia de mais alguma coisa, não lhe dissera. Não havia dúvida de que não era nada de bom. Teresa também não deu aos homens que foram buscá-la na cripta o gosto de ver suas lágrimas. Praguejar ou xingá-los, de qualquer forma, ela não podia mais. Sua voz se fora como um vestido aposentado. Felizmente, ela tinha consigo 2 pedaços de papel, sujos e amassados, pequenos demais para tantas palavras acumuladas durante 9 anos, mas era melhor do que nada. Ela os preenchera até as bordas com letrinhas minúsculas, sem que sobrasse espaço para uma única palavra. Sobre ela mesma e o que vivera, ela não quis contar nada, apenas fez gestos impacientes de recusa quando Elinor lhe perguntou. Não, ela queria fazer perguntas, perguntas e mais perguntas, sobre sua filha e seu marido, e Elinor sussurrava as palavras em seu ouvido bem baixinho, para que Basta não soubesse que as 2 mulheres que iriam morrer com ele se conheciam desde que a mais jovem dera seus primeiros passos, entre as longas estantes de Elinor, que na época estavam recheadas de livros até não caber mais, como se não houvesse outras pessoas além deles na aldeia de Capricórnio. Basta não estava aguentando muito bem. Sempre que olhavam para ele, elas viam suas mãos agarradas às barras da grade, os nós dos dedos brancos sobre a pele queimada de sol. Uma vez Elinor pensou tê-lo ouvido chorar, mas quando vieram buscá-lo na cela, seu rosto estava tão inexpressivo como o de um defunto. E depois que o prenderam naquela jaula indescritível, ele se encolheu num canto e ali ficou, imóvel como um boneco com o qual ninguém queria mais brincar. A jaula tinha cheiro de cachorro e de carne crua e de fato se parecia com um canil. Alguns dos homens de Capricórnio passavam o cano da espingarda nas grades cinzentas antes de se sentarem nos bancos a eles destinados. Basta, sobretudo, ouviu tantos gracejos e injúrias que teriam sido demais até para 10 homens. Apesar disso, ele não se mexeu uma única vez, e daí se via quão profundo era o seu desespero. Elinor e Teresa, apesar de tudo, mantinham distância dele dentro da jaula, tanto quanto era possível. Elas também ficaram afastadas das grades e de todos os dedos que se enfiavam ali, das caretas que faziam para elas, dos cigarros acesos que jogavam em sua direção. Ficaram ali de pé, perto uma da outra, contentes de estar juntas e ao mesmo tempo tristes por isso. Na beira da praça, logo ao lado da entrada, cuidadosamente separadas dos homens, estavam sentadas as mulheres que trabalhavam para Capricórnio. Ali nada se via da excitação alegre e ruidosa que reinava entre os homens. Eram quase todos rostos aflitos, e a cada instante um olhar se voltava para Teresa, cheio de medo e compaixão. Capricórnio chegou quando os longos bancos já estavam lotados. Para os garotos não havia lugar. Eles se agachavam no chão, na frente dos casacos pretos, com o rosto imóvel. Capricórnio passou por eles sem lhes dar atenção, como se fossem apenas um bando de corvos que haviam se reunido amando o seu. Só diante da jaula em que estavam seus prisioneiros, ele afrouxou o passo, para medir cada um deles com um breve olhar de satisfação consigo mesmo. Basta viu toda a sua vida voltar numa fração de segundos quando seu velho senhor e mestre parou diante da grade. Então ergueu a cabeça e olhou para Capricórnio, suplicante, como um cão que pede perdão ao seu dono. Mas Capricórnio passou sem dizer uma palavra. Depois que o grande vilão se acomodou em sua poltrona de couro preta, Cockrell postou-se de pernas abertas atrás dele. Aparentemente, ele era o novo favorito. Pelo amor de Deus, pare de olhar para ele desse jeito. Elinor ralhou com Basta quando notou que seu olhar ainda estava fixo em Capricórnio. Ele planeja servir você como uma mosca para um sapo. Que tal manifestar um pouquinho de revolta? Afinal, você sempre teve uma dessas belas ameaças na ponta da língua. Vou torcer seu pescoço. Vou picá-lo em pedacinhos. Onde elas foram parar? Mas Basta apenas baixou a cabeça novamente e ficou olhando para o chão entre suas botas. Ele pareceu a Elinor uma ostra da qual alguém sugara a carne e a vida. Depois que Capricórnio tomou assento e silenciou a música que ecoara na praça o tempo todo, eles trouxeram Meg. Haviam posto nela um vestido horroroso, mas ela mantinha a cabeça erguida, e a velha, que todos chamavam de Gralha, estava tendo trabalho para arrastá-la até o tablado que os casacos pretos haviam montado no meio do campo de futebol. Em cima dele havia uma única cadeira, que parecia perdida ali, como se alguém a tivesse esquecido. Uma forca e uma corda teriam parecido mais adequadas a Elinor. Meg olhou na direção da jaula deles quando a Gralha a puxou pela escada de madeira.
Olá, meu bem! Exclamou Elinor, quando Meg a viu, aterrorizada. Não se preocupe, só estou aqui porque não queria perder a sua leitura. Estava tudo tão quieto após a chegada de Capricórnio que a voz de Elinor ecoou por todo o campo. Ela soou animada e corajosa. Felizmente, ninguém podia ouvir como seu coração martelava contra suas costelas. Ninguém notou que ela quase sufocava de medo, pois havia vestido sua couraça impenetrável, bastante útil, sobre a qual sempre se escondera em tempos difíceis. A cada golpe da dor, ela se tornava um pouco mais dura, e a dor não faltara na vida de Elinor. Alguns dos casacos pretos riram com suas palavras, e mesmo no rosto de Meg esboçou-se um sorriso pálido. Elinor pôs o braço no ombro de Teresa e a estreitou junto de si. Veja a sua filha, ela sussurrou para Teresa. Valente como... Ela queria comparar Meg a alguma heroína de livro, mas só lhe ocorriam homens, e além disso, nenhum deles lhe parecia valente o bastante para se comparar com a menina que estava ali tão aprumada, olhando para os casacos pretos de Capricórnio de queixo erguido, cheia de orgulho. A gralha não trouxera apenas Meg, mas também um homem velho. Elinor supunha que fosse o causador de toda aquela encrenca. Fenoglio, o inventor de Capricórnio, de Basta e de todos os outros monstros, inclusive a criatura que deveria tirar-lhes a vida naquela noite. Elinor sempre dera mais valor aos livros do que aos escritores, e olhou para o velho sem muita benevolência quando o nariz chato passou com ele pela jaula. Havia uma cadeira destinada a ele, a apenas alguns passos da poltrona de Capricórnio. Elinor se perguntou se isso queria dizer que Capricórnio havia ganhado um novo amigo, mas quando o nariz chato se postou atrás do velho com uma cara enfesada, ela concluiu que na verdade se tratava de mais um prisioneiro. Capricórnio ergueu-se assim que o senhor se sentou. Sem dizer uma palavra, ele correu os olhos pela longa fileira de seus homens, lentamente, como se evocasse na memória que serviço cada um havia prestado para ele, e também o que havia feito de errado. O silêncio que se espalhou cheirava medo. Todas as risadas sumiram. Não se ouvia um só sussurro. A maioria de vocês, começou Capricórnio com a voz elevada, não precisa de explicações sobre a razão pela qual serão punidos os 3 prisioneiros que estão vendo ali. Para os demais, é suficiente que eu diga que se trata de traição, tagarelice e estupidez. Certamente, é discutível se a estupidez é um crime que merece a morte. Eu penso que sim, pois ela pode ter as mesmas consequências que a traição. Com essa última frase, fez um alvoroço nos bancos. De início, Elinor pensou que ele havia sido provocado pelas palavras de Capricórnio, mas então ela ouviu os sinos. Até Basta ergueu a cabeça quando seu repicar ecoou pela noite. A um sinal de Capricórnio, Nariz Chato reuniu 5 homens com um aceno de cabeça e, escoltado por eles, retirou-se com passos pesados. Os que ficaram começaram a cochichar, inquietos. Alguns até mesmo se ergueram para olhar na direção da aldeia. Capricórnio, porém, ergueu a mão para dar um fim ao burburinho. Não é nada, ele exclamou com a voz tão alta e cortante que de repente todos fizeram silêncio novamente. Um incêndio, nada mais. E de incêndios, afinal de contas, nós entendemos bastante, não é mesmo? Uma risada irrompeu na plateia, mas alguns espectadores, mulheres e homens, ainda olhavam preocupados para as casas. Eles haviam conseguido, portanto. Elinor mordeu os lábios com tanta força que começaram a doer. Mortimer e o garoto haviam posto fogo na casa. Ainda não se via fumaça sobre os telhados, e logo todos os rostos se voltaram tranquilizados novamente para Capricórnio, que começava a contar algo sobre traição e falsidade, sobre disciplina e os perigos da displicência. Mas Elinor o escutava apenas com o ouvido. A todo instante ela olhava para as casas, mesmo sabendo que isso não era inteligente da sua parte. Já falei demais sobre os prisioneiros que estão aqui, exclamou Capricórnio. Passemos àqueles que escaparam. Cockrell ergueu um saco que estava atrás da poltrona de Capricórnio e entregou para ele. Capricórnio pôs a mão dentro dele com um sorriso e ergueu algo, um pedaço de tecido, de uma camisa ou um vestido, rasgado e coberto de sangue. Eles estão mortos, exclamou Capricórnio para a plateia. É claro que eu preferiria vê-los aqui, mas infelizmente não foi possível deixar de atirar neles quando tentavam fugir. Bem, ninguém vai sentir falta do traidor que cuspia fogo, e que quase todos vocês conheceram, e Língua Encantada, por sorte, deixou uma filha que herdou o seu talento. Teresa se virou para Elinor, os olhos vidrados de medo. Ele está mentindo,
sussurrou Elinor, embora ela também não conseguisse desgrudar o olho do pano ensanguentado. Está usando as minhas mentiras. Isso não é sangue, é tinta. Algum tipo de tinta. Mas ela viu que Teresa não acreditava nela. Acreditava no trapo ensanguentado, assim como sua filha. Elinor viu isso no rosto de Meg e teve vontade de gritar que Capricórnio estava mentindo, mas queria que ele continuasse acreditando que todos estavam mortos e que ninguém viria estragar sua festa. Sim, pode se gabar de um trapo sujo de sangue, seu incendiário miserável, ela gritou pela grade. Disso você realmente pode se orgulhar. Para que você precisa de mais um monstro? Vocês são todos monstros, todos os que estão sentados aí, assassinos de livros, sequestradores de crianças. Ninguém lhe deu atenção. Alguns dos casacos pretos riram. Teresa aproximou-se da grade, agarrou com os dedos o arame fino e olhou para Meg. Capricórnio deixou o pano ensanguentado cair no braço da sua poltrona. Eu conheço esse trapo, pensou Elinor cheia de orgulho. Já o vi em algum lugar. Eles não estão mortos. Quem mais teria ateado fogo? O devorador de fósforos. Algo sussurrou dentro dela, mas ela não quis ouvir. Não, a história tinha que ter um final feliz. Tinha que ter. Ela nunca gostara de histórias que não terminavam bem. 56. Sombra. Meu céu é latão, minha terra, ferro, minha lua, um bolo de barro, pestilência o meu sol, ardendo ao meio-dia, e um vapor de morte, à noite. William Blake. Segunda lamentação de Enion. Muitas vezes, consta nos livros que o ódio é quente, mas na festa de Capricórnio, Meg aprendeu que ele é frio, uma mão gelada que enrijece o coração e o pressiona contra as costelas como um punho fechado. O ódio a fez sentir frio, apesar do ar tépido que a acariciava como se quisesse fazê-la acreditar que o mundo ainda era bom e são. Apesar do pano ensanguentado sobre o qual Capricórnio repousava sorridente sua mão cheia de anéis. Bem, era isso, ele exclamou. Agora vamos ao que nos trouxe aqui efetivamente. Essa noite não queremos apenas punir alguns traidores, mas também festejar a ocasião com o reencontro de um velho amigo. Alguns de vocês certamente ainda se lembram dele, e os outros, eu prometo, jamais o esquecerão depois desse encontro. Cockrell contraiu o rosto mais com um sorriso sem graça. Ele não parecia estar muito alegre com esse reencontro, e com as palavras de Capricórnio, o medo se estampou também em outros rostos. Bem, chega de conversa. Agora ouviremos uma leitura. Capricórnio recostou-se em sua poltrona e fez um sinal para a gralha. Mortola bateu palmas e Darius atravessou a praça apressado, trazendo o estojo que Meg vira pela última vez no quarto da gralha. Ele parecia saber o que havia dentro. Seu rosto estava mais magro do que de costume quando ele abriu o estojo e o entregou para a gralha, baixando a cabeça num gesto servil. As cobras deviam estar dormindo, pois dessa vez Mortola não calçou as luvas para pegá-las. Ela até mesmo as pendurou no ombro enquanto tirava o livro do estojo. Depois ela pôs as cobras de volta, cuidadosamente, como se fossem joias preciosas. Fechou a tampa e devolveu o estojo para Darius, que ficou parado com um ar de constrangimento. Meg viu o olhar de piedade do antigo leitor de Capricórnio quando a gralha a levou para a cadeira e pôs o livro em seu colo. Ali estava ele novamente, em seu traje de papel colorido, o causador daquela calamidade. Que cor ele teria por baixo? Meg levantou a sobrecapa e viu um tecido vermelho escuro, vermelho como as chamas que envolviam um coração negro. Tudo o que havia acontecido começara entre as páginas daquele livro. E agora a salvação só podia vir do seu autor. Meg passou a mão na capa, como sempre fazia antes de abrir um livro. Ela copiara esse gesto de Mo. Desde que se entendia por gente, ela se lembrava desse movimento, como ele pegava um livro, passava a mão pela capa quase carinhosamente e então o abria, como se fosse uma caixa repleta de preciosidades nunca antes vista. Naturalmente, as maravilhas que ele esperava encontrar muitas vezes não estavam atrás da capa, então ele fechava o livro de novo, desapontado com as promessas não cumpridas. Mas Coração de Tinta não era desse tipo. Histórias ruins não despertavam para a vida. Nelas nunca havia um dedo empoeirado, nem mesmo um basta. Tenho uma coisa a lhe comunicar. O vestido da gralha tinha cheiro de lavanda. O perfume envolveu Meg como uma ameaça. Se você não fizer direito à sua tarefa, caso passe pela sua cabecinha a ideia de errar de propósito
ou de torcer as palavras para que o convidado de Capricórnio não venha, então Cockrell, Mortola estava tão perto que Meg sentiu seu hálito. Vai cortar o pescoço do velho ali. Talvez Capricórnio não ordene que ele faça isso, pois acredita nas mentiras estúpidas do velho. Mas eu não acredito, e Cockrell fará o que eu mandar. Você me entendeu, anjinho? Ela beliscou a bochecha de Meg com seus dedos magros. Meg empurrou a mão de Mortola e olhou para Cockrell. Ele estava atrás de Fenoglio, sorrindo para ela, e passou o dedo no pescoço do escritor num gesto de ameaça. Fenoglio o empurrou e lançou para Meg um olhar que deveria dizer tudo de uma vez só. Incentivo, consolo e uma risada muda perante todos os horrores que o cercavam. O êxito do plano dependeria dele, apenas dele e de suas palavras. Meg sentiu o papel em sua manga. Ele pinicava a pele. Suas mãos lhe pareceram as mãos de uma outra pessoa quando ela começou a folhear o livro. O trecho onde deveria começar a leitura não estava mais marcado pelo canto dobrado da página. Entre as páginas havia um marcador, preto como carvão. Tire o cabelo da testa, dissera Fenoglio. Será o sinal para mim. Mas justamente quando ela ia erguer a mão esquerda, começou um novo tumulto nos bancos. Narichato voltara com o rosto coberto de foligem. Ele correu até Capricórnio e disse algo em seu ouvido. Capricórnio franziu a testa e ergueu o olhar na direção das casas. Meg viu 2 colunas de fumaça ao lado da torre da igreja. Pálidas, elas subiam bem alto no céu. Mais uma vez Capricórnio ergueu-se da poltrona. Ele tentou falar de modo sereno e irônico, como um homem que se divertia com uma traquinagem infantil, mas seu rosto dizia outra coisa. Sinto muito ter que estragar um pouco a festa para alguns de vocês, mas essa noite o galo vermelho também está cantando entre nós. É só um franguinho, mas teremos que torcer o pescoço dele assim mesmo. Narichato, pegue 10 homens. Narichato obedeceu e saiu dali com seus novos ajudantes. Agora os bancos estavam visivelmente mais vazios. Não deem as caras por aqui antes de terem encontrado o incendiário, exclamou Capricórnio atrás deles. Vamos ensinar a ele, aqui e ainda essa noite, o que significa pôr fogo na casa do diabo. Alguém riu, mas quase todos os que haviam ficado olhavam inquietos na direção da aldeia. Algumas das criadas até mesmo haviam se levantado, porém a gralha chamou uma a uma pelo nome com sua voz cortante e elas logo se sentaram entre as outras, como estudantes que levaram palmada nas mãos. Apesar disso, a inquietação permaneceu. Poucos olhavam para Meg, quase todos estavam de costas para ela, apontando para a fumaça e cochichando. Da torre da igreja subia um clarão avermelhado e sobre os telhados erguia-se a fumaça cinzenta. O que é isso? O que tanto olham para um pouco de fumaça? Agora a irritação na voz de Capricórnio era evidente. Um pouco de fumaça, algumas chamas, e daí? Por acaso vamos deixar que isso estrague a festa? O fogo é nosso melhor amigo. Esqueceram? Meg viu os rostos se voltarem hesitantes para ele novamente, e então ela ouviu um nome, Dedo Empoeirado. Uma voz de mulher o havia pronunciado. O que é isso? A voz de Capricórnio soou tão cortante que Darius quase deixou cair da mão o estojo com as cobras. Não existe mais nenhum dedo empoeirado. Ele está deitado nas colinas com a boca cheia de terra e a Marta no peito. Não quero mais ouvir o nome dele. Ele está esquecido, como se nunca houvesse existido. Não é verdade. A voz de Meg ecoou tão alto na praça que ela própria se assustou. Ela ergueu o livro. Ele está aqui. Não importa o que vocês façam com ele. Todos os que lerem essa história poderão vê-lo, até mesmo ouvir sua voz, e também poderão vê-lo rir e cuspir fogo. O campo de futebol ficou em silêncio completo. Apenas alguns pés raspavam inquietos o saibro, quando de repente Meg ouviu algo atrás de si. Era um tic-tac, como o de um relógio, mas que ao mesmo tempo soava diferente, como a língua de uma pessoa imitando tic-tac. Tic-tac, 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 tic-tac. O som vinha dos automóveis que estavam estacionados atrás do alambrado e iluminavam a praça com a luz de seus faróis. Meg não pôde evitar. Olhou em volta, apesar da gralha e de todos os olhares desconfiados que se voltavam para ela. Se achou tão insensata que merecia umas palmadas. E agora, se os outros também vissem a figura pequena que se erguera entre os automóveis e se agachara depressa novamente. Mas ninguém pareceu ter notado, nem o olhar dela, nem o tic-tac. Foi um belo discurso, disse Capricórnio lentamente. Mas você não está aqui para fazer discursos fúnebres para traidores mortos. Você está aqui para ler.
e eu não vou repetir isso. Meg se obrigou a olhar para ele, só para não olhar para os automóveis. E se realmente fosse Farid? E se o tic-tac não fosse imaginação dela? A Gralha olhou desconfiada ao redor. Talvez ela também tivesse ouvido o tic-tac, baixinho e inocente, nada mais do que uma língua que alguém batia contra os dentes. Mas o que significava aquilo? A não ser que alguém ali conhecesse a história do Capitão Gancho e de seu medo do crocodilo com o relógio na barriga, a Gralha com certeza não conhecia, mas Mo sabia que Meg entenderia seu sinal. Quantas vezes ele não a despertara com o tic-tac, bem pertinho do seu ouvido, tão pertinho que fazia cócegas. Café da manhã, Meg, ele sussurrava. O crocodilo chegou. Sim. Mo sabia que ela reconheceria o tic-tac que Peter Pan imitara para se aproximar do barco do Capitão Gancho e salvar o Andy. Foi um ótimo sinal. O Andy, pensou Meg. Como é que continuava a história? Por um momento ela quase esqueceu onde estava, mas a Gralha fez lembrar. Bateu em sua cabeça com a palma da mão. Comece de uma vez, sua bruxinha, ela disse entre os dentes. E Meg obedeceu. Ela retirou depressa o marcador preto de cima das letras. Tinha que se apressar. Tinha que ler antes que Mo fizesse alguma besteira. Afinal, ele não sabia o que ela e Fenoglio planejavam. Agora vou começar, e não quero que ninguém me atrapalhe, ela gritou. Ninguém, entenderam? Por favor, ela pensou. Por favor, não tente fazer nada. Alguns dos homens de Capricórnio que ainda estavam ali riram, mas este encostou-se e cruzou os braços com grande expectativa. Sim, gravem bem o que a menina falou, ele exclamou. Quem perturbar será servido para a sombra como aperitivo de boas-vindas. Meg enfiou 2 dedos na manga do vestido. Ali estavam elas, as palavras de Fenoglio. Ela olhou para a Gralha. Ela está me atrapalhando, ela disse em voz alta. Não consigo ler se ela fica atrás de mim. Capricórnio fez um sinal impaciente para a Gralha. Mortola fez uma careta, como se ele tivesse lhe ordenado que comesse sabão, mas deu um passo para trás, 2, 3 passos hesitantes. Devia bastar. Meg ergueu a mão e tirou o cabelo da testa. O sinal de Fenoglio. Imediatamente ele deu início à sua representação. Não, não, não! Ela não vai ler! Ele exclamou, dando um passo em direção a Capricórnio, antes que Cockrell pudesse detê-lo. Não posso admitir uma coisa dessas. Sou o inventor dessa história e não a escrevi para que fosse usada para matar e assassinar. Cockrell tentou tapar a boca de Fenoglio com a mão, mas ele mordeu seus dedos e esquivou-se com uma destreza que Meg jamais esperaria de um velho escritor. Eu o criei, ele brandou enquanto Cockrell o perseguia ao redor da poltrona de Capricórnio. E me arrependo, ó criatura torpe com cheiro de enxofre. Então ele correu para a praça. Antes de chegar à jaula com os prisioneiros, Cockrell o alcançou. Para se vingar da zombaria vinda dos bancos que a cena lhe rendeu, ele girou com tanta força o braço de Fenoglio que o velho deu um grito de dor. Mas ele parecia satisfeito quando Cockrell o arrastou de volta para o lado de Capricórnio. Muito satisfeito, pois sabia que tinha dado tempo suficiente a Meg. Eles haviam treinado bastante. Seus dedos tremeram quando ela puxou a folha de dentro da manga, mas ninguém percebeu que ela enfiou entre as páginas do livro, nem mesmo a Gralha. Mas que velho mais fanfarrão! Exclamou Capricórnio. Por acaso eu tenho cara de quem foi inventado por alguém como ele? Mais uma vez, irromperam as gargalhadas. A fumaça sobre a aldeia parecia ter sido esquecida. Cockrell tapou a boca de Fenoglio com a mão. Mais uma vez, e espero que seja realmente a última, gritou Capricórnio para Meg. Comece. Os prisioneiros já esperam demais por seu carrasco. Mais uma vez, o silêncio se espalhou. Mais uma vez, ele cheirava a medo. Meg curvou-se sobre o livro em seu colo. As letras pareciam dançar nas páginas. Venha, pensou Meg. Venha e nos salve, a todos nós, Elinor e minha mãe, Mo e Farid. Salve dedo empoeirado se ele ainda estiver aqui, e por mim, salve até mesmo Basta. Ela sentia sua língua como um animalzinho que havia se refugiado em sua boca e agora batia com a cabeça em seus dentes. Capricórnio tinha muitos homens, ela começou. E todos eles eram temidos nos vilarejos vizinhos. Eles fediam a fumaça fria, a enxofre e a tudo que cheirava a fogo. Quando um deles aparecia nos campos ou nas ruas, todos trancavam as portas e escondiam suas crianças. Mãos de fogo era como as pessoas os chamavam, cães sanguinários.
Os homens de Capricórnio tinham muitos nomes, eram temidos durante o dia e à noite entravam nos sonhos das pessoas para assustá-las. Mas havia alguém que era mais temido do que todos os outros homens de Capricórnio. Meg tinha a impressão de que sua voz crescia a cada palavra. Ela parecia estar por toda parte. Eles o chamavam de Sombra. Mais 2 linhas, então virara a página. As palavras de Fenoglio esperavam ali. Dê só uma olhada, Meg. Eles sussurraram lhe mostrar a folha. Não sou um artista? Existe algo mais belo nesse mundo do que as letras? Sinais mágicos, vozes dos mortos, peças de mundos maravilhosos melhores do que esse. Elas consolam e espantam a solidão. São guardiãs de segredos, arautos da verdade. Saboreie cada palavra, Meg. A voz de moço sussurrava dentro dela. Deixe-as derreter na boca. Está saboreando as cores? O vento e a noite? O medo e a alegria? E o amor? Saboreie, Meg, e tudo despertará para a vida. Eles o chamavam de Sombra. Ele aparecia apenas quando o Capricórnio o evocava. Ela leu. Como o S sibilara e que o escuro saíra o O. Ora ele era vermelho como fogo, ora da cor das cinzas e que transformava tudo que devorava. Como as chamas de uma fogueira, ele se erguia da terra em labaredas. Seus dedos e até mesmo seu hálito traziam a morte. Ele se erguia dos pés do senhor dele, furtivo e sem rosto como um cão farejador, esperando que sua vítima fosse apontada. Dizia-se que Capricórnio mandara que um duende, ou um dos anões que entendiam de tudo o que o fogo e a fumaça são capazes de produzir, criasse sombra a partir das cinzas de suas vítimas. Ninguém sabia ao certo, pois dizia-se que Capricórnio mandara matar aquele que havia dado vida à sombra. Apenas uma coisa se sabia, que ele era imortal e invulnerável e cruel como seu senhor. A voz de Meg sumiu como se o vento a tivesse apagado dos lábios. Algo se ergueu do cascalho que cobria a praça, cresceu nas alturas, estendeu seus membros cinzentos. A noite recendia enxofre. O cheiro ardia tanto nos olhos de Meg que todas as letras ficaram embaçadas, mas ela tinha que continuar a ler, enquanto a medonha criatura crescia, cada vez mais para o alto, como se quisesse tocar o céu com seus dedos de enxofre. Uma noite, porém, uma noite tépida e estrelada, quando Sombra apareceu, ele não ouviu a voz de Capricórnio, e sim a voz de uma menina. Quando ela pronunciou seu nome, ele se lembrou de todas aquelas pessoas de cujas cinzas era formado, de toda a dor e toda a tristeza. A gralha apareceu atrás dos ombros de Meg. — O que é isso? O que você está lendo? Mas Meg levantou-se e esquivou-se antes que ela pudesse lhe arrancar a folha. Ele se lembrou. Ela continuou a ler com a voz bem alta e resolveu se vingar de todos os que eram a causa daquela infelicidade, dos que haviam assombrado o mundo com a sua crueldade. Faça ela parar! Era a voz de Capricórnio. Meg quase tropeçou na borda do tablado ao tentar se esquivar da gralha. Darius estava ali com o estojo na mão, como que embasbacado, e de repente, devagar como se estivesse todo o tempo do mundo, ele pôs o estojo no chão e agarrou a gralha por trás com seus braços finos, e não a largou, por mais que ela xingasse e se debatesse. E Meg continuou a ler com o olhar voltado para a sombra, que estava diante dela e a encarava do alto. Ele realmente não tinha rosto, mas tinha olhos, olhos terríveis, vermelhos como o brilho que ardia entre as casas, como as brasas de um fogo oculto. — Tirem o livro dela! Gritou Capricórnio. Ele estava de pé diante da sua poltrona, como se estivesse com medo de que as próprias pernas se recusassem a obedecer-lhe se ele desse um só passo em direção à sombra. — Tirem o livro dela! Mas nenhum dos seus homens se mexeu. Nenhum dos jovens, nenhuma das mulheres tentou ajudá-lo. Todos olhavam apenas para a sombra que estava ali imóvel, à escuta da voz de Meg, como se ela lhe contasse uma história esquecida havia muito tempo. Sim, ele queria se vingar. Meg continuou a ler. Se pelo menos sua voz não tremesse tanto, mas não era fácil matar, mesmo que alguém fizesse isso por ela. E assim, a sombra foi até o seu senhor e estendeu a sua mão cinzenta. Como se movia com silêncio a figura assustadora e gigantesca. Meg olhou para a próxima frase de Fenoglio, e Capricórnio caiu de bruços e seu coração negro parou de bater. Ela não conseguia dizer. Não conseguia. Tudo tinha sido em vão.
Então, de repente, havia alguém atrás dela. Ela absolutamente não notara quando ele subira no tablado. O garoto que estava com ele carregava uma espingarda, que apontava para o banco de forma ameaçadora, mas ninguém se mexeu. Ninguém mexeu um só dedo para salvar Capricórnio, e Mo tirou o livro da mão de Meg, correu os olhos pelas linhas que Fenoglio havia acrescentado e, com voz firme, leu até o fim o que o velho homem escrevera. E Capricórnio caiu de bruços e seu coração negro parou de bater, e todos que haviam incendiado e assassinado a seu serviço desapareceram, como cinzas lavadas pelo vento. 57. Apenas uma aldeia abandonada. Nos livros encontro os mortos como se estivessem vivos. Nos livros vejo o que está por vir. Tudo se deteriora e desaparece com o tempo. Toda a glória cairia no esquecimento se Deus não tivesse dado aos mortais o recurso dos livros. Richard de Bury, citado por Alberto Manguel. Assim morreu Capricórnio, exatamente como Fenoglio descrevera. Cockrell desapareceu no mesmo instante em que seu senhor caiu no chão, e com ele mais da metade dos homens que estavam nos bancos. Os demais fugiram, todos saíram correndo, os garotos e as mulheres também. Ao seu encontro, vinham os homens que Capricórnio enviara para apagar o fogo e os que deveriam procurar o incendiário. Seus rostos estavam sujos de fuligem e cheios de horror. Não por causa das chamas na casa de Capricórnio, eles já haviam apagado. Não. Narichato havia se dissolvido no ar diante de seus olhos, e com ele ainda outros. Eles haviam sumido como se tivessem sido engolidos pela escuridão, como se nunca tivessem existido. E talvez fosse isso mesmo. O homem que os havia criado também os havia destruído, apagado como erros num desenho, manchas no papel branco. Eles haviam desaparecido, e os outros, que não eram fruto das palavras de Fenoglio, correram de volta para relatar a Capricórnio o terrível fenômeno. Mas Capricórnio estava deitado de bruços, com seu terno vermelho sobre o cascalho, e nunca mais alguém lhe contaria nada sobre fogo, fumaça, sobre medo e morte. Nunca mais. Apenas sombra estava ali, tão grande que os homens que haviam corrido para o estacionamento puderam vê-lo de longe, cinzento diante do céu negro da noite, com olhos feitos 2 estrelas incandescentes, e esqueceram o que tinham para contar. Todos dispararam em direção aos automóveis estacionados. Tudo o que queriam era ir embora, para bem longe, antes que o ser que havia sido convocado como um cão devorasse todos eles. Meg só voltou a si quando todos haviam ido embora. Ela enfiara a cabeça debaixo do braço de Mo, como sempre fazia quando não queria mais ver o mundo. Mo havia posto o livro debaixo do casaco, que de fato o fazia parecer um dos homens de Capricórnio, e a segurar enquanto tudo ao seu redor corria e gritava. Apenas sombra estava ali, em silêncio completo, como se matar seu senhor tivesse exaurido suas forças. Farid? Meg ouviu Mo dizer em algum momento. Você pode abrir a jaula ali? Só então ela tirou a cabeça de sobre o braço do Mo e viu que a gralha ainda estava ali. Por que ela não desaparecera? Darius ainda segurava como se tivesse medo do que aconteceria se a soltasse, mas ela não chutava nem se debatia mais. Olhava para Capricórnio e as lágrimas escorriam pelo seu rosto anguloso e pelo seu queixo fino e pingavam como chuva em seu vestido. Farid pulou do tablado, ágil como Gwyn, e correu para a jaula sem tirar os olhos de sombra. Mas ele não se mexia mais, estava apenas ali, como se nunca mais fosse se mexer. Meg, sussurrou Mo em seu ouvido. Vamos até os prisioneiros, está bem? A pobre Elinor parece meio abalada, e além disso eu gostaria de lhe apresentar alguém. Farid ainda não havia conseguido abrir a jaula, e as 2 mulheres olhavam para ele. Não precisa me apresentar, disse Meg apertando sua mão. Eu sei quem ela é. Eu já sei faz tempo. E gostaria tanto de ter lhe contado, mas você não estava aqui. Agora temos que ler mais uma coisa, as últimas frases. Ela tirou o livro do casaco de Mo e folheou até encontrar a página escrita com a letra de Fenoglio. Ele escreveu no verso, não cabia mais, ele não consegue escrever com letra miúda. Fenoglio. Ela deixou cair a folha e olhou ao redor à procura dele, mas não conseguiu descobri-lo em nenhum lugar. Será que os homens de Capricórnio o haviam levado ou... Mo, ele não está aqui, ela disse atônita. Já irei procurá-lo, Mo a tranquilizou. Mas agora leia, depressa. Ou prefere que eu leia?
Não! Sombra começou a se mexer novamente e deu um passo em direção ao corpo de Capricórnio. Cambaleou para trás e virou-se, pesado como um urso dançarino. Meg pensou ter ouvido um gemido. Farid agachou-se ao lado da jaula quando os olhos vermelhos se voltaram em sua direção. Também a mãe de Meg e Elinor recuaram. Meg, porém, começou a ler, com voz firme. Sombra estava ali, e as lembranças lhe doíam tanto que quase o dilaceravam. Ele os ouvia em sua cabeça, todos os gritos e gemidos, e pensou ter sentido lágrimas em sua pele cinzenta. Seu medo queimava como fumaça em seus olhos, e então, de forma totalmente repentina, ele teve uma sensação diferente. Ela o fez cair ao chão, obrigou-o a se ajoelhar, e toda a sua tétrica figura desintegrou-se. De repente, todos estavam ali novamente, todos de cujas cinzas ele fora criado, mulheres e homens, crianças, cães, gatos, duendes, fadas e muitos outros. Meg viu a praça vazia se encher, cada vez mais. Eles se apinhavam no lugar onde Sombra havia caído, olhavam ao seu redor como dorminhocos que tivessem acordado de um longo sono, e então Meg leu a última frase de Fenoglio, e eles acordaram como que de um sonho ruim, e finalmente tudo ficou bem. Ele não está aqui, disse Meg quando Mo tirou a folha de Fenoglio de sua mão e a pôs de volta dentro do livro. Ele se foi, Mo. Ele está no livro, eu sei. Mo examinou o livro e o pôs de volta debaixo do casaco. Acho que você tem razão, ele disse. Mas se for assim, não podemos mudar isso por enquanto. Então ele puxou Meg para perto de si. Os dois desceram do tablado e passaram por todas as pessoas e seres estranhos que se aglomeravam na praça de Capricórnio, como se sempre tivessem estado ali. Darius os seguiu. Ele havia finalmente soltado a gralha, que estava de pé ao lado da cadeira na qual Meg se sentara, com a mão nodosa no encosto, e chorava em silêncio, com o rosto imóvel como se consistisse apenas em lágrimas. Uma fada minúscula de pele azul voou até os cabelos de Meg e se desculpou com 1000 palavras, enquanto ela andava com Mo em direção à jaula onde estavam Elinor e sua mãe. Um sujeito cabeludo, parecendo meio gente, meio bicho, tropeçou nos pés de Meg, e ela quase pisou num homenzinho muito pequeno que parecia ser todo feito de vidro. A aldeia de Capricórnio recebera alguns estranhos novos moradores. Farid ainda tentava abrir a fechadura quando eles chegaram. Irritado, ele enfiava alguma coisa nela sem parar de resmungar. Dedo empoeirado lhe mostrara direitinho como se fazia, mas aquela era uma fechadura muito especial. Pois é, que maravilha, disse Elinor com ironia, encostando o rosto na grade diante deles. Infelizmente, como esse Sombra não nos comeu no jantar, teremos que morrer de fome nessa jaula. O que você me diz da sua filha, Mo? Não é uma garota muito corajosa? Eu não teria conseguido dizer uma palavra, nem uma única palavra. Meu Deus, o meu coração quase parou quando aquela velha quis tirar o livro dela. Mo pôs a mão no ombro de Meg e sorriu, mas olhou para outra pessoa. 9 anos são um tempo longo, muito longo. Consegui! Consegui! Exclamou Farid, empurrando a porta da jaula. Mas antes que as duas mulheres pudessem dar um passo em direção à porta, uma figura se ergueu no canto mais escuro do canil, avançando com um salto e agarrou a primeira que estava no seu caminho, a mãe de Meg. Parem, disse Basta entre os dentes. Parem! Para que tanta pressa? Onde você quer ir, Reza? Para sua querida família? Você acha que não ouviu os cochichos lá embaixo na cripta? Ah, mas eu ouvi muito bem. Solte-a! Gritou Meg. Solte-a! Por que ela não havia prestado atenção naquela trouxa escura, tão imóvel num canto? Como pudera pensar que Basta estaria morto como Capricórnio? Mas por que não estava? Por que ele não desaparecera como Nariz Chato e Cockerel e todos os outros? Solte-a, Basta! Mo disse em voz baixa, como se não tivesse forças para mais nada. Você não sairá daqui. Não com ela. Ninguém o ajudará, todos se foram. Oh, eu vou sair sim, retrucou Basta com a voz maldosa. Eu a estrangularei se você não me deixar passar. Vou quebrar seu pescocinho fino. Você sabia que ela é muda? Ela não pode dar nem um pio, porque o charlatão do Darius a leu assim. Ela é um peixe mudo, um belo peixe, mas mudo. No entanto, pelo que conheço de você, sei que é quer assim mesmo, não é? Mo não respondeu e Basta riu. Por que você não está morto? Gritou Elinor.
Por que você não caiu morto como seu senhor nem se dissolveu no ar? Diga logo. Basta sacudiu os ombros. Sei lá, Ele rosnou enquanto apertava o pescoço de Reza com a mão. Ela tentou chutá-lo, mas ele apenas apertou ainda mais. Afinal de contas, a gralha também está aqui. Bem, mas ela sempre deixou o trabalho sujo para os outros, e quanto a mim, talvez eu agora faça parte dos bons porque eles me puseram na jaula. Talvez eu ainda esteja aqui porque fazia tempo que eu não aprontava nada e Nariz Chato tinha muito mais prazer em matar. Talvez, talvez, seja lá como for, ainda estou aqui. E agora me deixem passar, sou devoradora de livros. Mas Elinor não se mexeu. Não, ela disse, você não sai daqui se não a soltar. Nunca pensei que essa história acabaria bem, mas acabou. E não vai ser um cretino como você que vai estragá-la no último minuto. Ou eu não me chamo Elinor Loredan. Com um ar decidido, ela se plantou diante da porta da jaula. Dessa vez, você não está com sua navalha, ela continuou em tom ameaçador. Você só tem essa sua boca suja e acredite que ela não vai ajudar muito. Enfie os dedos nos olhos dele, Teresa. Chute e morda esse sujeitinho ordinário. Mas antes que Teresa pudesse obedecer, Basta a empurrou para a frente com tanta força que ela tropeçou em Elinor e a derrubou. Elinor e também Mo, que estavam indo socorrê-la. Basta correu para a porta aberta da jaula, empurrou Farid e Meg para o lado e saiu em disparado pelo meio de todas as criaturas que vagueavam feitos sonâmbulos pela praça da festa de Capricórnio. Antes que Farid e Mo pudessem correr atrás de Basta, ele desaparecera. Bem, fabuloso, murmurou Elinor enquanto se arrastava com Teresa para fora da jaula. Agora esse tipo vai me perseguir nos meus sonhos, e sempre que eu ouvir algum ruído lá fora no meu jardim, vou imaginar que a navalha dele está no meu pescoço. Não apenas Basta, mas também a gralha desapareceu sem deixar vestígios naquela noite, e quando eles se arrastaram cansados para o estacionamento em busca de um veículo que pudessem levá-los para fora da aldeia de Capricórnio, todos haviam desaparecido. Não havia mais um único automóvel no estacionamento escuro. Oh, não, por favor, diga que isso não é verdade, gemeu Elinor. Isso significa que teremos que ir a pé de novo por todo esse maldito caminho cheio de espinhos. A não ser que por acaso você tenha um telefone, disse Mo. Ele não se afastara um só passo de Teresa desde que Basta se fora. Olhara preocupado para o pescoço dela, onde ainda se viam as manchas vermelhas que os dedos de Basta haviam deixado. Ele tomara uma mecha de seu cabelo nos dedos e dissera que, escuros daquele jeito, eles eram quase mais bonitos. Mas 9 anos são de fato um longo tempo, e Meg observou como eles se aproximavam um do outro com cuidado, como duas pessoas em cima de uma ponte estreita que cruzam um vasto nada. Naturalmente, Elinor não tinha um telefone. Capricórnio mandara confiscar o dela, e embora Farid tivesse se oferecido imediatamente para procurá-lo na casa incendiada de Capricórnio, ele não foi encontrado. Eles finalmente decidiram passar uma última noite na aldeia, junto com todos os outros que Fenoglio havia resgatado da morte. A noite ainda estava maravilhosamente amena, e eles poderiam dormir muito bem entre as árvores. Junto com Mo, Meg arranjou cobertores em número suficiente. Não foi difícil encontrá-los na aldeia mais uma vez abandonada. Eles só não entraram na casa de Capricórnio. Meg não queria pisar novamente naquela soleira. E não era por causa do cheiro penetrante de queimado que ainda saía pelas janelas, nem das portas carbonizadas, mas sim das recordações que, só de olhar para a casa, a assaltavam como animais ferozes. Quando estava deitada junto com Mo e sua mãe debaixo dos velhos carvalhos, à margem do estacionamento, ela não parava de pensar em Dedo Empoeirado e se perguntava se Capricórnio realmente mentira no caso dele e se ele de fato não estaria enterrado em algum lugar nas colinas. Provavelmente, nunca saberei o que foi feito dele, ela pensou, enquanto uma fada azul balançava num dos galhos com uma expressão enigmática. Toda a aldeia parecia encantada naquela noite. O ar estava cheio de murmúrios e as figuras que vagavam pelo estacionamento pareciam ter saído de sonhos de crianças e não das palavras de um velho homem. Meg também se perguntou várias vezes naquela noite onde andaria Fenoglio e se ele estava gostando de fazer parte da sua própria história. Ela desejava muito que ele tivesse satisfeito, mas sabia que o escritor sentiria falta dos seus netos e das brincadeiras de esconde-esconde no armário da cozinha. Antes de fechar os olhos, Meg viu Elinor perambulando entre os duendes e as fadas com uma expressão tão feliz como ela nunca vira antes.
À esquerda e à direita de Meg, porém, estavam seus pais. A sua mãe escrevia em folhas de árvores, no tecido de seu vestido e na areia. Havia tantas palavras que queriam ser contadas. 58. Nostalgia. Mas Bastian sabia que não poderia ir embora sem o livro. Agora ele se dava conta de que entrara ali somente por causa daquele livro, que o livro o havia chamado de alguma forma misteriosa, pois queria chegar até ele, pois na verdade sempre lhe pertencera. Michael Ende. A história sem fim. Dedo Empoeirado assistiu a tudo, de cima de um telhado, a uma distância que permitiu que ele se sentisse seguro contra a sombra e ao mesmo tempo acompanhasse tudo o que acontecia, com o binóculo que encontrara na casa de Basta. Inicialmente, ele pretendia ficar em seu esconderijo, já vira a sombra matar tantas vezes, mas uma sensação estranha, irracional como os amuletos de Basta o impelia, a de que ele poderia proteger o livro com a sua simples presença. Enquanto se esgueirava pela rua, ele também sentiu outra coisa, algo que apenas admitia a contragosto. Dedo Empoeirado queria ver Basta morrer, com o mesmo binóculo que ele usara tantas vezes para observar suas futuras vítimas. E então ele estava ali, sentado em cima de um telhado esburacado, com as costas apoiadas na chaminé fria e o rosto coberto de fuligem, pois o rosto é um clarão denunciador da noite. Observando a fumaça subir no ponto onde ficava a casa de Capricórnio, ele viu Nariz Chato sair correndo com alguns homens para apagar o fogo. Viu como Sombra se ergueu do chão, como o velho homem desapareceu, com um espanto indescritível no rosto, e como Capricórnio morreu da morte que ele mesmo evocara. Basta, infelizmente, não morrera, o que era realmente irritante. Dedo Empoeirado o viu fugir. A Gralha o seguiu. Ele também viu. Ele viu tudo. Dedo Empoeirado, o espectador. Tantas vezes ele fora somente um espectador, e aquela nem era a história dele. O que ele tinha a ver com Língua Encantada e a sua filha, o garoto, aquela doida dos livros e a mulher que agora pertencia a um outro. Ela poderia ter fugido com ele, mas ficara na cripta com sua filha, e ele a expulsara de seu coração, como sempre fazia quando alguém queria se acomodar ali de forma duradoura. Estava feliz por Sombra não a ter levado, mas ela não tinha mais nada a ver com ele. A partir de agora, Reza contaria à Língua Encantada todas as maravilhosas histórias que haviam espantado a solidão, as saudades e o medo. E o que isso lhe importava? E as fadas e os duendes que agora perambulavam pela aldeia de Capricórnio tinham tanto a fazer naquele mundo quanto ele, e também não o deixariam esquecer que ele estava ali apenas por um motivo. Apenas o livro ainda interessava, apenas o livro. Quando ele viu como Língua Encantada o guardou no casaco, decidiu recuperá-lo. Pelo menos, o livro seria dele. Tinha que ser. O velho agora estava lá dentro. O velho de rosto enrugado. Louco. Sim, o seu medo, Dedo Empoeirado. Ele pensou amargurado. Você é e sempre será um covarde. Por que você não estava ao lado de Capricórnio? Por que você não se arriscou a ficar atrás dele? Talvez então você tivesse desaparecido no lugar do velho. A fada, com asas de borboleta e rosto branco como leite, voara atrás dele. Ela era uma criaturinha vaidosa. Toda vez que via o próprio reflexo em alguma janela, ficava ali um tempo, sorrindo e esquecida da vida, virando e girando no ar, ajeitando os cabelos com os dedos, contemplando a si mesmo como se cada vez se encantasse novamente com a sua própria beleza. As fadas que ele conhecia não eram especialmente vaidosas, ao contrário, às vezes tinham um prazer especial em besuntar seus minúsculos rostinhos com lama ou pólen, e então perguntar entre as risadinhas qual delas se escondia atrás de toda aquela sujeira. Talvez eu devesse capturar uma para mim, pensou o Dedo Empoeirado. Ela poderia me tornar invisível. Seria maravilhoso poder voltar a ficar invisível. E um duende desses. Eu poderia me exibir com ele. Todos acreditariam que ele não passava de um homem minúsculo, vestindo uma roupa de pele. Ninguém sabia plantar bananeira por tanto tempo quanto um duende. Ninguém sabia fazer caretas tão bem. E as suas danças divertidas, então? Sim, por que não? Quando a lua já havia percorrido metade do céu e Dedo Empoeirado ainda estava no telhado, a fada com asas de borboleta começou a ficar impaciente. Seu tilintar soava estridente e furioso quando ela voava ao redor dele. O que ela queria? Que ele a levasse de volta para o lugar de onde viera? Para o lugar onde todas as fadas tinham asas de borboletas e entendiam a língua dela? Você está falando com a pessoa errada, ele disse baixinho para ela.
Está vendo lá embaixo a menina e o homem que está sentado ao lado da mulher com os cabelos louros escuros? Eles são as pessoas certas para levá-la para o seu mundo. Mas eu vou lhe adiantando. Eles são ótimos para tirar alguém do seu lugar. Só que não entendem muito de mandar de volta. Mas tente mesmo assim. Talvez você tenha mais sorte do que eu. A fada virou-se, olhou para baixo, lançou-lhe um último olhar indignado e saiu voando. Dedo Empoeirado viu como seu brilho se misturou aos das outras fadas que voavam e brincavam entre os galhos das árvores. Elas esqueciam tão facilmente. Nenhuma preocupação durava mais do que um dia na cabecinha delas, e quem sabe talvez o ar tépido da noite a tivesse feito esquecer que aquela não era a história dela. Já estava amanhecendo quando finalmente todos dormiram lá embaixo. Apenas o garoto vigiava. Era um garoto desconfiado, sempre de orelhas em pé, sempre alerta, exceto quando brincava com fogo. Dedo Empoeirado sorriu quando se lembrou de seu rosto atento e de como ele havia chamuscado os lábios quando pegara escondido as tochas em sua mochila. O garoto não seria um problema. Não, com certeza não. Língua Encantada e Reza dormiam debaixo de uma árvore. Meg estava no meio dos dois, protegida como um passarinho no ninho quente. A apenas um passo deles dormia Elinor. Ela sorria no sono. Dedo Empoeirado nunca a vira tão feliz. Em seu peito estava deitada uma das fadas, encolhida como num casulo. Elinor a envolvera com a mão. O rosto da fada quase não era maior do que a ponta do seu polegar, e a luz da fada vazava entre os dedos fortes de Elinor como uma estrela aprisionada. Farid levantou-se quando viu o Dedo Empoeirado se aproximar. Ele tinha na mão uma espingarda, que com certeza pertencera a um dos homens de Capricórnio. — Você não está morto? Ele sussurrou abismado. O garoto ainda não usava sapatos. Também pudera, vivia tropeçando nos cadarços e amarrá-los sempre lhe causara grandes problemas. Não, não estou morto. Dedo Empoeirado parou diante de Língua Encantada e olhou para ele e para a Reza, e então perguntou ao garoto: Onde está Gwyn? Espero que você tenha cuidado bem dele. Ele fugiu depois que atiraram contra nós, mas depois ele voltou. Havia orgulho na voz do garoto. Ótimo! Dedo Empoeirado agachou-se ao lado de Língua Encantada. Pois é, ele sempre soube a hora de se mandar, exatamente como seu dono. Ontem à noite, nós o deixamos no acampamento lá em cima, na casa incendiada, porque sabíamos que as coisas iriam ser bem perigosas aqui, prosseguiu o garoto. Mas eu ia buscá-lo, assim que acabasse meu turno de vigia. Bem, eu mesmo posso fazer isso. Não se preocupe, ele deve estar bem. Uma Marta como ele sabe se virar. Dedo Empoeirado estendeu a mão e enfiou debaixo do paletó de Língua Encantada. O que você está fazendo? A voz do garoto soou preocupada. Apenas pegando o que me pertence, respondeu Dedo Empoeirado. Língua Encantada não se mexeu quando ele tirou o livro de seu casaco. Ele dormia como uma pedra. O que poderia perturbar seu sono agora? Ele tinha tudo o que desejava. Não é seu. É sim. Dedo Empoeirado levantou-se, olhou para os galhos em cima dele. Bem ali dormiam 3 fadas. Ele sempre se perguntara como elas podiam dormir em árvores sem despencar lá de cima. Com cuidado, ele colheu 2 delas de um galho fino, soprou suavemente em seus rostos quando elas abriram os olhos bocejando e as enfiou no bolso. O sopro lhes dá sono, explicou ao garoto. Apenas uma dica caso você tenha que lidar com elas, mas acho que funciona apenas com as azuis. Ele não acordou nenhum duende. Os duendes eram um povo teimoso. Demoraria muito tempo para convencê-los a ir com ele, e podia ser que Língua Encantada acordasse antes disso. Leve-me com você. O garoto se pôs no seu caminho. Aqui, estou com a sua mochila. Ele a ergueu como se com ela quisesse comprar a companhia de Dedo Empoeirado. Não. Dedo Empoeirado pegou a mochila, pendurou nos ombros e lhe deu as costas. Sim, o garoto correu atrás dele. Você tem que me levar. Senão, o que eu vou dizer à Língua Encantada quando ele notar que o livro sumiu? Diga que você pegou no sono. Por favor. Dedo Empoeirado parou. E ela? Você gosta da garota. Por que você não fica com ela? O garoto enrubesceu. Ele olhou por um longo tempo para a menina, como se quisesse gravar sua imagem. Então virou-se de novo para Dedo Empoeirado. Eu não sou como eles. Também não é como eu. Dedo Empoeirado deixou-o para trás mais uma vez, mas quando já se encontrava a alguns metros do estacionamento, o garoto estava atrás dele. Ele tentava andar bem devagar para que Dedo Empoeirado não o ouvisse, e quando esse finalmente se virou, o garoto parou como um ladrão apanhado em flagrante. — O que é isso?
Não vou ficar aqui por muito tempo, ralhou o dedo empoeirado. Agora que tenho o livro, vou procurar alguém que possa me mandar de volta. E se for um gago como Darius e me mandar de volta com uma perna manca ou uma cara achatada? O que você vai fazer então? Você estará sozinho. O garoto sacudiu os ombros e olhou para ele com seus olhos negros como carvão. Eu já sei cuspir fogo muito bem, ele disse. Treinei bastante depois que você foi embora, mas engolir ainda não dá muito certo. E é mais difícil mesmo. Você é muito afobado. Eu já lhe disse 1000 vezes. Eles encontraram Gwyn nas ruínas da casa incendiada, dormindo com penas grudadas no focinho. Ele pareceu satisfeito ao ver dedo empoeirado, até mesmo lambeu sua mão, mas logo foi atrás do garoto. Eles andaram até o dia raiar, sempre em direção ao sul, onde em algum lugar ficava o mar. Então eles pararam para descansar e se alimentar com as provisões da despensa de Basta, um pouco de salame picante, um pedaço de queijo, pão e azeite. O pão já estava um tanto duro e eles o mergulharam no azeite e comeram em silêncio, sentados na grama, e depois prosseguiram. Entre as árvores florescia uma sálvia selvagem azul e rosa claro. No bolso de dedo empoeirado, as fadas começaram a se mexer e o garoto ia atrás dele como uma segunda sombra. 59. Para casa. E ele navegou de volta quase um ano inteiro, e durante muitas semanas e mais um dia, até chegar ao seu quarto, onde era noite e o jantar esperava por ele e ainda estava quente. Maurice Sendak, onde vivem os monstros. De manhã, quando Mo notou que o livro sumira, a primeira coisa que Meg pensou foi que Basta o havia levado, e ela se sentia mal com a ideia de que ele estivesse ali à noite enquanto eles dormiam, mas Mo tinha outra suspeita. Farid também se foi, Meg, ele disse. Você acha que ele teria ido com Basta? Não, ela não achava. Farid teria ido apenas com uma pessoa. Meg podia imaginar muito bem dedo empoeirado surgindo na escuridão, exatamente como naquela noite em que tudo havia começado. Mas e Fenoglio? Ela disse. Mo apenas suspirou. Não sei se eu teria tentado trazê-lo de volta, Meg, ele disse. Já saíram tantas desgraças desse livro, e eu não sou um escritor que saiba escrever as palavras que quer ler. Sou apenas uma espécie de médico de livros. Posso lhes dar novas capas, posso torná-los um pouco mais jovens, livrá-los das traças e impedir que os anos e suas páginas caiam, como pode acontecer com os cabelos de um homem. Mas continuar a tramar suas histórias, encher novas páginas com as palavras certas, isso eu não sei. Esse é um ofício diferente, totalmente diferente. Um escritor famoso escreveu uma vez: o escritor pode ser visto como uma tríade, como um contador de histórias, como um professor ou como mago, mas o que predomina é o mago, o feiticeiro. Sempre achei que ele tinha razão. Meg não sabia o que dizer. Só sabia que sentia falta do rosto de Fenoglio. E Sininho? Ela perguntou. O que aconteceu com ela? Ela também vai ter que ficar aqui? Quando acordara, a fada estava deitada na grama ao seu lado. Agora estava voando com as outras fadas. Olhando de relance, elas pareciam um bando de borboletas. Nem com toda a boa vontade, Meg conseguia imaginar como ela fugira de Basta. Ele não a havia trancado num jarro? Bem, pelo que me lembro, em algum momento Peter Pan esqueceu que ela existia, por assim dizer, disse Mo. Não é verdade? Sim, ela também se lembrava desse detalhe. Mesmo assim, ela murmurou, pobre Fenoglio. Mas no instante em que disse isso, sua mãe sacudiu energicamente a cabeça. Mo procurou papel em seus bolsos, mas tudo que encontrou foi a conta de um posto de gasolina e uma caneta hidrográfica. Teresa pegou as duas coisas de sua mão com um sorriso, e então ela escreveu, enquanto Meg se sentava na grama ao seu lado. Não sinto a pena dele. Ele não caiu numa história ruim. Capricórnio ainda estava lá? Você se encontrou com ele? Perguntou Meg. Quantas vezes ela e Mo haviam se perguntado isso? Afinal, Coração de Tinta continuava a contar sobre ele. Mas talvez houvesse de fato algo atrás da história impressa, todo um mundo que se transformava como o mundo deles fazia a cada dia. Só ouvi falar dele, escreveu sua mãe. As pessoas falavam dele como se ele tivesse viajado, mas havia outros tão ruins quanto ele. Era um mundo cheio de horrores e belezas, e as letras foram ficando tão pequenas que Meg mal conseguia decifrá-las. Eu sempre entendi perfeitamente a saudade de Dedo Empoeirado.
A última frase inquietou Meg, mas quando ela olhou preocupada para sua mãe, ela riu e pegou a mão da menina. Eu sempre tive mais saudade de vocês, muito mais, ela escreveu na palma da mão. E Meg fechou os dedos sobre as palavras como se dessa maneira pudesse retê-las. Ela ainda as lia no longo caminho para a casa de Elinor, e levou vários dias até que elas se apagassem. Elinor não conseguia se conformar com o fato de terem de se aventurar a pé novamente pelas colinas cheias de cobras e espinhos. Estão loucos? Ela vociferou. Só de pensar meus pés já estão doendo. Então, ela e Meg puseram-se mais uma vez em busca de um telefone. Era uma sensação estranha andar pela aldeia agora realmente abandonada, passar em frente à casa de Capricórnio enegrecida pela fumaça e pelo portal quase carbonizado da igreja. A praça em frente estava coberta pela água. O céu azul que se espelhava ali fazia parecer que havia se transformado num lago durante a noite. As mangueiras que os homens de Capricórnio haviam usado para salvar a casa do seu chefe estavam enroladas ali como serpentes gigantescas. De fato, o fogo se alastrara somente pelo andar térreo, mas mesmo assim, Meg não se atreveu a entrar, e depois de procurar em vão em dezenas de casas, Elinor desapareceu sozinha atrás da porta queimada. Meg lhe explicou como ela encontraria o quarto da gralha, e Elinor levou uma espingarda para o caso de a velha ter voltado para salvar pelo menos alguns dos tesouros saqueados por seu filho. Mas a gralha desaparecera, assim como o basta, e Elinor voltou com um sorriso triunfante nos lábios e um telefone na mão. Eles chamaram um táxi. Foi difícil explicar ao motorista que a barreira que ele encontraria na estrada não devia ser respeitada, mas pelo menos ele não acreditava nas histórias diabólicas que se contavam sobre a aldeia. Mo e Elinor o esperaram na estrada para que ele não se deparasse com os duendes e as fadas. Meg ficou na aldeia com sua mãe, enquanto os dois foram até a cidade mais próxima. Algumas horas depois, eles voltaram com 2 carros alugados, mais exatamente 2 micro-ônibus. Sim, pois Elinor decidira oferecer um lar a todos os estranhos seres que tinham ido parar em seu mundo. Asilo, como ela chamou. Afinal de contas, o nosso mundo não tem tolerância nem muita compreensão com as pessoas que são um pouco diferentes, que dirá daquelas que são azuis e voam. Demorou um tempo até que todos compreendessem a oferta de Elinor. Naturalmente, ela também valia para as pessoas, mas a maior parte delas decidiu ficar na aldeia de Capricórnio. Ela as fazia lembrar de um lar que a morte deixara quase esquecido, e além disso, Meg contara às crianças sobre os tesouros que ainda deviam estar no porão de Capricórnio. Eles deveriam ser suficientes para sustentar todos os novos habitantes da aldeia de Capricórnio até o fim de suas vidas. Os pássaros, cães e gatos que haviam fugido de Sombra já tinham desaparecido nas colinas, mas algumas das fadas e 2 dos homenzinhos de vidro também decidiram, encantados com as flores da região, o cheiro de alecrim e as estreitas vielas em que cada pedra parecia sussurrar uma história antiga, ficar e fazer da outrora maldita aldeia o seu lar. Apesar disso, ao final, dentro dos ônibus, pousadas nos encostos dos assentos cinzentos ou voando para lá e para cá, estavam 43 fadas azuis de asas de libélula. Pelo jeito, Capricórnio havia matado fadas à torta e à direito, como outros fazem com mosquitos. Sininho estava entre as que ficaram, o que não deixou Meg especialmente desapontada, pois ela observava que a fada de Peter Pan era bastante voluntariosa. Além disso, o seu tilintar era mesmo irritante, e Sininho tilintava sem parar sempre que não conseguiu o que queria. Além dos 4 duendes, ainda subiram no ônibus de Elinor 13 homens e mulheres de vidro, e também Darius, o infeliz leitor gago. Nada mais o prendia à antiga aldeia abandonada, agora habitada novamente. Ali moravam muitas lembranças dolorosas para ele. Ele se ofereceu para ajudar Elinor a reconstruir a sua biblioteca e ela aceitou. Meg tinha leve suspeita de que ela secretamente aventava a ideia de fazer Darius voltar a ler, agora que a presença ameaçadora de Capricórnio não o fazia mais tropeçar na língua. Meg olhou para trás por um longo tempo quando eles deixaram a aldeia de Capricórnio. Ela sabia que nunca esqueceria aquela visão, assim como não esquecemos certas histórias, mesmo que tenham nos dado medo, ou talvez justamente por isso. Antes de partir, Mo perguntara preocupado mais uma vez se para ela estava tudo bem se antes fossem para a casa de Elinor. Estranhamente, ela tinha mais saudade da casa de Elinor do que do velho sítio onde ela e Mo haviam passado os últimos anos. No gramado atrás da casa, no ponto em que os homens de Capricórnio haviam incendiado os livros, ainda se viam as manchas deixadas pelo fogo, mas Elinor mandara remover as cinzas.
depois de ter enchido um pote de geleia com um fino pó cinzento. Ele ficava no seu criado mudo. Muitos dos livros que os homens de Capricórnio haviam apenas arrancados das estantes já estavam de volta no lugar. Outros esperavam para ser reencadernados na mesa de trabalho de Mo, mas as estantes da biblioteca ainda estavam vazias, e embora ela as tenha enxugado depressa, Meg viu as lágrimas nos olhos de Elinor quando as duas estavam diante delas. Nas semanas seguintes, Elinor fez compras, comprou livros, viajou por toda a Europa. Darius estava sempre com ela, e às vezes Mo também acompanhava os dois. Meg, porém, ficou com sua mãe na grande casa. Elas se sentavam juntas perto de uma janela e olhavam para o jardim lá fora, onde as fadas construíam seus ninhos, estruturas esféricas que ficavam penduradas nos galhos das árvores feito bolas de Natal. As criaturas de vidro acomodavam-se no sótão de Elinor, e os duendes cavaram suas moradias entre as grandes árvores velhas que existiam em abundância no jardim de Elinor. Ela insistia para que eles saíssem o mínimo possível de seu terreno. Ela os advertia enfaticamente contra os perigos do mundo que havia além de sua cerca viva, mas não demorou muito e as fadas começaram a voar até o lago à noite. Os duendes esgueiravam-se pelas aldeias adormecidas à sua margem, e os homens de vidro desapareciam na relva alta que cobria as encostas das montanhas ali perto. Não se preocupe tanto, disse Mo, quando Elinor reclamou mais uma vez de tamanha falta de bom senso. O mundo de onde eles vieram também não era um mundo exatamente inofensivo. Mas era diferente, retrucava Elinor. Não havia automóveis. E se as fadas voarem contra um para-brisa? Também não havia caçadores com espingardas que atiravam em tudo o que se mexe apenas para se divertir. Entre mentes, Elinor sabia tudo sobre o mundo de Coração de Tinta. A mãe de Meg havia usado muito papel para escrever suas lembranças. Toda noite, Meg lhe pedia que contasse mais, e elas se sentavam juntas. Teresa escrevia e Meg lia. Às vezes, ela tentava desenhar o que a sua mãe descrevera. Os dias se passavam e as estantes de Elinor se encheram com novos livros maravilhosos. Muitos estavam em estado lastimável, e Darius, que havia começado a fazer um catálogo dos tesouros impressos de Elinor, interrompia muitas vezes o seu trabalho para assistir ao de Mo. Com os olhos arregalados, ele se sentava ao seu lado, enquanto Mo libertava um livro de sua capa estragada, costurava páginas soltas, colava lombadas e fazia todo o necessário para conservar os livros por muitos anos. Mais tarde, Meg não saberia dizer em que momento eles decidiram ficar para sempre com Elinor. Talvez tenha sido somente depois de muitas semanas, mas talvez eles já soubessem desde o primeiro dia. Meg ficou com um quarto da cama muito grande, embaixo da qual ainda estava o seu baú de livros. Ela adoraria ter lido seus livros preferidos para sua mãe, mas agora entendia por que Mo lia em voz alta apenas muito raramente. E uma noite, quando mais uma vez ela não conseguia dormir porque pensara ter visto o rosto de Basta lá fora, ela se sentou à mesa que havia diante de sua janela e começou a escrever, enquanto as fadas tremeluziam no jardim de Elinor e os doentes farfalhavam pelos arbustos. O plano de Meg era o seguinte: ela queria aprender a inventar histórias como o Fenoglio fazia. Queria aprender a escolher as palavras para que pudesse ler para sua mãe sem se preocupar que dali saísse alguém que olharia para ela com os olhos cheios de saudade. As palavras apenas poderiam fazê-los voltar. Todos aqueles que não eram feitos de outra coisa senão de palavras. E por isso, Meg decidiu que as palavras seriam seu ofício. E onde se podia aprender isso melhor do que numa casa em cujo jardim as fadas faziam seus ninhos e à noite os livros sussurravam histórias das estantes. Como Mo dissera, o ofício de escrever histórias tem algo a ver com a magia. Se você está gostando, não se esqueça de se inscrever no canal Som dos Livros. Fim da 9ª parte do livro Coração de Tinta. Até a próxima leitura.